Boa noite, amados amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso congresso Minha Família para Jesus. É um grande prazer, motivo de muita alegria para a Igreja Batista no bairro Novo Mundo poder chegar até você, até a sua casa, até a sua família para transmitir a palavra do Senhor, para juntos podermos prestar culto ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja abençoada a sua casa e toda a sua família, que a forte e poderosa mão do Senhor esteja sobre vocês e que o seu coração, o coração da sua família esteja aberto para nessa noite receber a palavra do Senhor e se derramar diante dele, a minha e a sua família para Jesus. Chame aqueles que estão aí na sua casa para juntos podermos cultuar o Senhor. Chame aqueles que estão nos outros cômodos da casa, não sei onde você está, mas chame todos para que possam juntos prestar culto ao Senhor. E nesse momento eu quero te convidar para nós iniciarmos esse culto, iniciarmos esse congresso Minha Família para Jesus, colocando esse congresso nas mãos do Senhor em oração. Vamos juntos orar. Coloque neste momento a sua família, toda a sua família, ore pela sua família. Coloque diante do Senhor a sua vida, as suas dificuldades. Coloque diante do Senhor a sua gratidão pelo sustento que Ele tem te dado, pela proteção do Senhor em sua vida. Vamos juntos orar, vamos juntos nos colocar diante de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia e justiça, Deus de sabedoria, nós louvamos, Pai, o Teu santo e precioso nome. Te agradecemos por esta noite na qual podemos estar aqui para cultuar ao Senhor, para diante do Senhor, Pai, colocar a vida de cada um dos nossos irmãos da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, de cada um dos nossos amigos que acompanham, que cultuam ao Senhor conosco, através dessa transmissão ao vivo, Pai, cada casa onde a sua palavra chega, onde esse culto é transmitido, para que possam cultuar conosco, Pai, que o seu Espírito Santo esteja em cada coração, preenchendo, ó Pai, com a sua santa palavra, convencendo, ó Pai, da justiça, do pecado e do juízo, ó Pai. Ó Senhor, que o seu Espírito Santo esteja preenchendo cada coração nessa noite, que famílias sejam transformadas pelo poder da sua palavra, que famílias, ó Pai, sejam restauradas, ó Pai, pelo teu agir, que famílias, ó Pai, possam ter uma transformação através do Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nós clamamos ao Senhor com o nosso coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Sabemos que não somos merecedores de nada, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia no Senhor, nós temos salvação. Através do Seu Filho amado Jesus Cristo temos vida eterna, por isso somos gratos ao Senhor, ó Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos então iniciando aqui o nosso congresso, te lembrando que hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e no domingo, todos os dias às 19h30 estaremos aqui, o nosso congresso Minha Família para Jesus. Então, chame todos, convide a todos, espalhe, compartilhe esta live, compartilhe essa boa notícia a todos os seus amigos, irmãos e familiares. Te convido agora para, junto com a irmã Raquel, nós louvarmos ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém.
Amém. Glória a Deus. Minha casa será uma casa de bênção, a minha e a sua família para Jesus. Esse é o nosso tema. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 31. Esse mês de maio, do qual nós estamos chegando ao fim, é um mês no qual nós estivemos aqui falando, pregando, ouvindo ensinos de Deus através da sua palavra, através da viva e eficaz palavra de Deus, a Bíblia, a palavra dele revelada a nós, o Evangelho que tem poder para transformar vidas. Então, se você está conosco desde o começo do mês de maio e tem estado com seu coração aberto e recebido todas as instruções do Senhor, continue conosco nesse congresso, encerrando aqui o mês de maio, encerrando também esse mês da família, com esse congresso, continuando falando a respeito da família e das instruções de Deus para a minha e para a sua vida, para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida da sua família. Meu querido, amado irmão e amigo, nós temos falado a respeito desse tema e a Bíblia ela tem muitas instruções. A Bíblia nos dá exemplos, nos conta histórias, fatos históricos de como Deus é poderoso, de como Deus age na vida da família e como Deus age através da família. Eu quero ler com você, vamos ler juntos esse texto, eu lendo aqui, você aí na sua casa. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não tem, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pode acompanhar o texto aqui ao lado. Vamos juntos ler esse texto. A palavra do Senhor nos diz assim: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Feche seus olhos, meu amado. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, nós louvamos o teu nome pela leitura da sua palavra, pela sua palavra revelada a nós, e pedimos, ó Pai, que pela sua misericórdia o Senhor use o teu servo e o seu Espírito Santo preenche e fala a cada coração nesta noite, ó Pai, poderosamente, para a honra e glória do seu nome, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, a Bíblia nos traz aqui esse fato histórico, a narrativa de algo que aconteceu, e o contexto desse fato é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, os irmãos bem sabem que ele, antes do seu encontro verdadeiro, antes de Jesus Cristo lhe abrir os olhos, ele era alguém que perseguia a igreja de Jesus Cristo.
ele era alguém que perseguia os cristãos implacavelmente, ele perseguia. Então, Jesus abre os olhos do apóstolo Paulo e ele se torna, então, agora um missionário da igreja. Alguém que vai aos gentios, aqueles que não são do povo judeu, do povo de Israel, para então ser o missionário daquele povo, para pregar a palavra, as boas novas de salvação de Jesus Cristo, aquele que antes ele perseguia, aqueles que antes ele perseguiu, agora são seus irmãos em Cristo. Então agora ele dá instruções, ele prega, ele leva o evangelho de Jesus Cristo por onde ele vai. Então o apóstolo Paulo aqui, ele é direcionado, nesse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, é nos contado, é narrado pelo apóstolo Lucas para nós nesse livro, inspirado por Deus, que o apóstolo Paulo ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A princípio ele ia para um local, para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus o direciona para a Europa, e ele vai e desembarca na cidade de Filipos, na época uma colônia do Império Romano, e ali a sua ida a esse local se torna uma bênção naquela cidade para muitas pessoas. A presença do homem de Deus, dos homens de Deus ali naquele local, se torna uma bênção para aquela cidade. Aquela cidade tem ali pessoas que têm a sua vida transformada. O poder da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, transforma a vida de pessoas ali, e de pessoas muito diferentes umas das outras. O apóstolo Paulo está em uma cidade e ali ele prega a palavra, ele leva o evangelho de Jesus Cristo, e pessoas ouvem, creem e têm as suas vidas transformadas. E dentre essas pessoas que têm a sua vida transformadas na cidade de Filipos, a narrativa bíblica vai nos trazer que haviam 3 pessoas, no capítulo 16, onde nós lemos um pequeno trecho, vai narrar a pregação de Paulo ali naquela cidade, e 3 pessoas que são transformadas pelo poder de Deus, pessoas que são muito diferentes umas das outras. Então o evangelho de Jesus Cristo alcança essas pessoas ali naquela cidade. Se você observar os versículos de 11 a 15, está falando aqui a respeito de Lídia, uma das pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus nessa cidade, através da vida do apóstolo Paulo e seus companheiros de missão. E essa mulher, ela era da Ásia, ela era uma empresária, ela era vendedora de púrpura, então ela era uma gentia, alguém que não era do povo judeu, do povo de Israel, mas ela era uma prosélita, ou seja, alguém que, apesar de não ser do povo judeu, seguia a religião judaica. Então, uma mulher da Ásia, empresária, que seguia a religião judaica. Essa mulher teve a sua vida transformada pelo evangelho de Jesus Cristo, através da vida do apóstolo Paulo. Nós vemos também na continuidade do texto, do versículo 16 ao 19, que uma jovem que vivia possuída por demônios, teve a sua vida transformada pela pregação do evangelho de Jesus Cristo. E essa jovem, ela era grega, ela era uma escrava, e ela vivia no misticismo. Ela fazia ali adivinhações, havia nela um espírito adivinhador, então ela estava possuída ali de demônios, e haviam homens que ganhavam lucro, tiravam lucro dessa mulher. Então, uma mulher que era da Ásia, empresária e seguia a religião judaica, outra mulher que era grega, escrava e seguia o misticismo, vivia possuída de demônios. E ainda esse capítulo vai narrar aquele texto que nós acabamos de ler, a conversão, o poder de Deus na vida do carcereiro da prisão ali em Filipos. O carcereiro era o romano, oficial do exército de Roma, e ele prestava culto ao imperador, culto a César, um homem que esse culto era instituído pelo próprio imperador. Então nós vemos 3 pessoas totalmente diferentes, 2 mulheres, uma totalmente diferente da outra, um homem totalmente diferente também daquelas mulheres. E a palavra nos mostra aqui que o poder de Deus alcança aquelas pessoas independente de quem elas são, de como elas estão vivendo naquele momento. Quando a palavra de Deus ela é pregada, quando presenciam o poder de Deus,
a vida dessas pessoas são transformadas. O poder de Deus alcança pessoas de etnias diferentes, de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, de poder aquisitivo diferente. Não importa se é pobre, se é rico, não importa qual etnia, não importa onde mora, de qual família é. A palavra, o evangelho, a pregação do evangelho é o poder de Deus para a salvação da minha e da sua vida, querido. O poder de Deus. Então, por isso, nessa noite, eu quero te dizer que a palavra de Deus te convida a crer no Senhor Jesus. Você quer que a sua família, você quer dizer, a minha família vive para Jesus, você quer dizer, minha família para Jesus, crê no Senhor Jesus e crê que através de você, Ele fará transformação na vida da sua família. Crê que através de você será salvo não somente você, mas toda a tua casa, toda a sua família. Não importa hoje o quão distante você anda de Deus. Não importa agora se você está ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, se você ouve essa pregação, se chega até você, o quão distante você está, o quão distante e impossível você acha que é de chegar salvação e restauração à sua vida. O poder de Deus, a palavra de Deus tem poder para te restaurar. Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, tem poder para te restaurar. Então, creia nisso. Deus te faz esse convite: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o texto que nós lemos nos mostra que Paulo e Silas, eles vão para a prisão. Por que eles vão para a prisão? Eles transformam a vida dessa jovem que nós falamos aqui, que estava possessa. E alguns homens que ali tiravam proveito dela ficam furiosos. Então levam eles para os magistrados, eles são açoitados e são presos, são levados cativos, e a palavra vai dizer que eles são levados para a prisão interior. Então, após pregar o evangelho, após ser instrumento de Deus para salvar vidas, Paulo e Silas, eles são presos, eles são açoitados com varas. Nas suas costas estão os vergões, as marcas dos açoites, de muitos açoites que eles sofreram. E os seus pés, a palavra vai dizer que os pés deles são amarrados a um tronco. Eles são colocados na prisão interior e os seus pés amarrados ao tronco. Ou seja, eles estavam na prisão de segurança máxima daquela cidade. Eles estavam ali como se fossem os mais perigosos, criminosos, e estavam ali por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Você pode ver isso do verso 20 ao 24 na sua Bíblia. E nessa situação difícil que Paulo e Silas fazem, começam a reclamar, começam a blasfemar contra Deus, começam a reclamar da situação. Por que, Deus, o Senhor deixou eu ficar nessa situação depois de pregar o seu evangelho, depois de fazer a tua obra? É isso que eles fazem, amados? A palavra nos relata que não. Esses homens não têm tempo para murmuração, mas eles perseveram em oração e eles adoram a Deus. Perceba que eles não estavam ali cabisbaixo, orando baixinho, mas eles oravam e cantavam, e os outros presos escutavam. Em uma situação difícil, uma situação hoje, infelizmente, muitos de nós cristãos fracos reclamaríamos, blasfemaríamos até, ficaria se lamentando diante de Deus. Eles adoram a Deus. Cristãos verdadeiros em situações difíceis perseveram em oração e adoram a Deus. Eles fazem isso e Deus demonstra em meio à adoração deles, em meio aos louvores, Deus demonstra o seu poder. O versículo 26 vai nos dizer que as portas, Deus envia um terremoto, um fenômeno acontece, o poder de Deus é manifestado em um terremoto e as portas se abrem, não só as portas da prisão, mas se abrem as portas para a pregação do evangelho de Jesus Cristo, se abrem as portas para a salvação chegar naquele lugar. A palavra de Deus nos mostra isso, porque quando as portas se abrem, quando vem o terremoto, o carcereiro que estava cochilando, você pode ver na sua Bíblia, do versículo 27 ao 31, o carcereiro que tinha dado um cochilo, quando isso acontece, ele acorda, e quando ele acorda, ele vê as portas das prisões abertas. Todas, não só a cela do apóstolo Paulo, mas toda a prisão estava aberta, e aquele homem se desespera.
aquele homem se assusta, aquele homem entra em desespero, ele desiste e fala: agora eu preciso me suicidar. Agora só me resta fazer isso, nessa dificuldade aqui eu preciso me suicidar. E por que ele pensa em fazer isso? Na lei romana, aquele que estivesse com um prisioneiro sob a sua responsabilidade e deixasse que esse prisioneiro fugisse, ele pagaria com a sua própria vida, ou seja, ele seria assassinado por outros oficiais do exército romano. Então, diante dessa situação, ele não vê solução, ele fala: eu vou me suicidar para eu não ser assassinado. Mas ele ouve então, o apóstolo Paulo, sabendo que aquele homem estava em desespero e que iria tirar a sua própria vida, o apóstolo Paulo grita para ele: não faça a você mal algum. O apóstolo Paulo, vendo aquele homem, Deus usando o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vendo ali na visão espiritual que aquele homem era um homem que tinha sob a sua responsabilidade não somente os prisioneiros, mas aquele homem ele tinha uma família para cuidar. Aquele homem tinha uma família para cuidar. E o apóstolo Paulo estava ali, Paulo e Silas estavam ali naquela prisão por um propósito. E eles entendiam isso, eles sabiam que o Espírito não havia os direcionado. Lembre-se, o Espírito de Deus direcionou eles para aquele lugar. Eles não haviam sido direcionados pela sua própria vontade, mas era o Espírito de Deus. Eles estavam obedecendo a Deus, e eles estavam presos e adoraram a Deus porque sabiam que estavam debaixo do propósito de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Então naquele momento o apóstolo Paulo fala: não faça você mal algum, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Todos nós estamos aqui, não se desespere, não desista, todos estamos aqui. O carcereiro então pega uma luz e vai ver quem é que estava falando com ele. Quando ele chega diante desses homens, correndo, trêmulo, ele se prostra diante deles. Ele se prostra diante dos homens de Deus e ele reconhece que ele está perdido. Ele reconhece que o que estava acontecendo ali era o agir e o poder de Deus. Ele reconhece que aqueles homens eram homens de Deus e ele reconhece que era necessário que ele fosse salvo. E então ele pergunta, versículo 30 vai trazer essa pergunta: o que devo fazer para que eu seja salvo? Amado irmão e amigo, é necessário que reconheçamos o quão insuficientes para a salvação nós somos. O quanto nós necessitamos de salvação, o quanto nós estamos perdidos se dependendo de nós mesmos, das nossas forças, o quanto a minha e a sua família estão perdidos se dependerem do nosso entendimento humano e não estiverem baseados na rocha que é Jesus Cristo, não estiverem firmados em Jesus Cristo. Aquele homem, diante daquela situação em que ele quase tirou a sua própria vida por desespero, ele pergunta: o que eu preciso fazer? Como eu faço para ser salvo? E quando ele reconhece isso, eles dizem, os homens de Deus dizem para aquele homem: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, tenha fé em Jesus Cristo. Tenha fé em Jesus Cristo, porque é a fé em Jesus Cristo que nos traz a salvação, que nos traz a vida eterna. Se você quer salvação, se você quer salvação para a sua vida, salvação para a sua família, crê no Senhor Jesus. Eles dizem para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e você será instrumento de salvação para a tua casa. Eles não estão dizendo aqui que quando uma pessoa da família crê, todas as outras são salvas. Não. Está dizendo que quando uma pessoa da família crê, essa pessoa é instrumento de Deus para levar a salvação a toda a casa. Se alguém verdadeiramente crê em Jesus Cristo, se você é um crente em Jesus Cristo, com certeza, enquanto houver um da sua parentela que ainda não foi salvo, e você sabe a consequência disso, que é perecer eternamente no inferno, você não vai descansar, você não vai parar de lutar, enquanto essas pessoas não forem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, enquanto não forem salvos, porque a palavra diz: crê e será salvo, tu e a tua casa. Você será capacitado pelo Senhor, se verdadeiramente crer, a levar a palavra de salvação a toda a sua casa. No Novo Testamento, existem os relatos de 10 batismos. 10 batismos.
desses 10 batismos, 6 batismos são de famílias inteiras, são de casas inteiras que são batizadas. Aquela era uma comunidade muito familiar, e quando o chefe da casa, ele tinha uma religião, ele levava essa religião e ensinava isso na sua casa, e na maioria das vezes muitos, ou toda a família, seguia essa religião. Eu quero te chamar a atenção para aquilo que Deus faz na vida desse carcereiro. Ele crê, e ele pergunta então, ele provavelmente pergunta, não está registrado aqui, como isso acontece? Quem é esse Jesus que vocês estão dizendo que é para eu crer? Eu estou vendo o poder, eu quero sim. E a palavra de Deus vai nos mostrar o que acontece. Volte os seus olhos para os versículos 32, 33 e 34. Vamos ler juntos. Quando aquele homem pergunta, o que eu faço para ser salvo? Eles dizem, crê e serás salvo, tu e a tua casa. E o que acontece? Então, lhe pregaram a palavra de Deus. Pregaram a palavra de Deus para ele. Através da pregação, a fé, ela vem através da pregação da palavra de Deus, amado. Deus está falando com você nessa noite, crê e será salvo tu e a tua casa. Mas como será salvo tu e a tua casa? Pregaram a palavra de Deus para ele. Então lhe pregaram a palavra de Deus. E a todos que estavam em sua casa. Aquele homem leva os homens de Deus para que eles preguem o evangelho de Jesus Cristo em sua casa. Para que eles anunciem o poder de Jesus Cristo em sua casa. O versículo 33 vai dizer que então, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aquele homem creu, levou a palavra de Deus para dentro da sua casa e toda a sua casa foi salva. Você quer a sua família para Jesus? Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não um simples conhecimento dele, mas creia, coloque nele a confiança, coloque nele a sua vida e viva isso dentro da sua casa. Leve a palavra de Deus para dentro da sua casa e não importa quanto tempo seja necessário, continue lutando, continue perseverando pela vida da sua família, amado. Não desista jamais. Toda aquela casa recebeu o evangelho de Jesus Cristo e creu. Através da fé do carcereiro, toda a casa dele conheceu o evangelho de Jesus Cristo e chegou também a fé através do conhecimento do evangelho. Versículo 34. Então, os fez subir para a sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa. Por quê? Por ter crido em Deus. A fé em Deus traz alegria para a sua casa. A fé em Deus traz paz e harmonia para a sua casa. Creia em Deus, amado. Sua família para Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Leve essa palavra, a palavra de salvação, de vida, de esperança, de transformação. Nós podemos tirar 3 aplicações poderosas para a nossa vida. Nessa narrativa bíblica, nessa palavra poderosa de Jesus Cristo. A primeira é que Deus pode mudar a sua vida, e Deus pode mudar a sua família. Talvez você ache que não, talvez você esteja vivendo numa situação hoje que você pensa, não há mais salvação para mim, a minha família já não quer mais saber de mim, por causa das coisas que eu faço, por causa da forma que eu vivo, os meus amigos já me abandonaram, não há mais salvação para mim, não há mais esperança para mim. Amado, a palavra de Deus nos mostra que havia ali uma jovem possessa, uma jovem que vivia sendo carregada de demônios. E a palavra de Deus alcança a vida daquela jovem, ela era uma escrava, e a palavra de Deus alcança a vida daquela jovem. Havia ali um homem que vivia prestando culto a um outro homem, a um imperador, cego nas trevas, e a palavra de Deus trouxe luz à vida dele e a toda a família. Não importa a situação em que você vive hoje, crê no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. É a palavra de Deus que tem esse poder, meu amado. Não sou eu, não é você, mas é a palavra de Deus. Através da sua palavra, Deus age, Deus traz transformação. Jesus transforma a sua vida e a sua família. Se você crer nessa palavra e viver essa palavra, quando vierem as dificuldades, a segunda aplicação para a nossa vida, quando vierem as dificuldades, como veio para o apóstolo Paulo e para Silas, quando vierem as dificuldades da vida, persevere, não desista, mas persevere em oração, persevere em seguir e servir ao Senhor, persevere em orar pela sua vida e pela vida da sua família, persevere em orar por aqueles da sua família que estão perdidos, não desista, persevere em oração e continue adorando a Deus, com a sua vida, com tudo que você é, com tudo que você tem, não um momento, um local específico, mas adore a Deus com a sua vida, porque essa é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Não se desespere, reconheça que precisa de salvação, reconheçamos que precisamos de salvação e a salvação só está em Jesus Cristo. Amados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo o mundo precisa de salvação. Somente em Jesus Cristo há salvação. Ele é o vivo caminho, Ele é a verdade e a vida. Através dele somos religados com Deus. Então crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e tu e a sua casa serão salvos. Há salvação em Jesus para você. E há salvação em Jesus para a sua família. Creia nisso, viva isso, honre a Deus com a sua vida e seja luz dentro do seu lar. Seja aquele que é instrumento de Deus para levar a palavra de salvação até toda a sua família. Enquanto houver um que está distante, não descanse. Não importa o tempo que você luta, há muito tempo nós lutamos, estamos aqui lutando, eu continuo lutando por aqueles que ainda estão distantes de Deus. Mas eu os amo e amo a Deus acima de todas as coisas, então continuo orando por eles, continuo batalhando por eles, para que pela graça e misericórdia de Deus e para a glória de Deus, eles sejam alcançados. Crê e será salvo, tu e a tua casa. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa boa nova, por essa notícia maravilhosa. Senhor Deus, Pai de amor, nós agradecemos e louvamos ao Teu santo e precioso nome, porque somente no nome de Jesus nós temos salvação, ó Pai. Somente em Jesus Cristo, ó Pai, há justiça para nós, há a satisfação da Tua justiça e a absolvição dos nossos pecados, ó Pai. Somente nele chega a salvação a nós e a nossa família, a nós e a nossa casa. Usa-nos, Pai, cada um de nós, cada um que recebe a Sua palavra nessa noite, que o Seu Espírito Santo trabalhe, que o Seu Espírito Santo traga transformação e através dessas pessoas transforme toda a casa, toda a família, toda a parentela, Pai, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos louvar ao Senhor. Nós agradecemos a Sua presença online aqui conosco, a Sua participação. Pedimos que você compartilhe este culto para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Vamos cantar Firme na Rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o ser.
alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Deus abençoe. E amanhã, às 19h30, acompanhe também mais uma vez o nosso congresso Minha Família para Jesus. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida e a vida da sua família.